Já parou para pensar como surgiram os povos africanos? A Bíblia, em sua riqueza de narrativas e genealogias, lança luz sobre essas questões fascinantes, revelando uma história intricada que conecta a trajetória dos povos africanos aos eventos pós-diluvianos. Hoje, vamos explorar as linhagens bíblicas e as descendências de Noé, descobrindo a origem e diversidade dos povos negros. Após o dilúvio, Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, receberam bênçãos e responsabilidades distintas para repovoar a terra. Cada uma dessas linhagens deu origem a diferentes grupos étnicos e nações, contribuindo para a diversidade humana. Sem foi abençoado por Noé e lhe foi atribuída a responsabilidade de repovoar a região que mais tarde seria conhecida como o Oriente Médio. Este é frequentemente associado aos povos semitas, incluindo hebreus e árabes. A Jafé foi atribuída a tarefa de repovoar as regiões que abrangeriam a Europa e partes da Ásia. Gênesis capítulo 9, versículo 27, afirma: Deus alargue a Jafé. Enquanto Cam, por sua vez, recebeu uma designação para repovoar a região que mais tarde seria associada à África. A descendência de Cam é frequentemente ligada aos povos africanos. Essa divisão de responsabilidades foi simbolicamente representada pela bênção de Noé a seus filhos. Cada um foi destinado a desempenhar um papel na repopulação da terra, contribuindo para a diversidade étnica e cultural que surgiria nas eras subsequentes. Sendo assim, Cam e seus descendentes serão o nosso foco no vídeo de hoje. A Bíblia descreve Cam como um dos filhos de Noé, e sua linhagem é frequentemente associada aos povos africanos, especialmente por meio de seus filhos e netos. Dentro da descendência de Cam, encontramos 4 filhos notáveis: Cuxi, Misraim, Futi e Canaã. Esses filhos e suas posteriores descendências desempenharam papéis significativos na formação dos vários povos que conhecemos hoje, inclusive os povos africanos. Seu filho Misraim é comumente identificado e associado como os antigos povos egípcios. Seu nome é muitas vezes interpretado como 2 terras ou 2 países. Isso pode refletir a dualidade geográfica do Egito com suas regiões do Alto e Baixo Egito, mas não está diretamente ligado às características físicas. Além do Egito, Misraim é frequentemente ligado a outras regiões do norte da África. A influência de Misraim se estende não apenas geograficamente, mas também culturalmente, contribuindo para as ricas tradições e civilizações que se desenvolveram ao longo das margens do rio Nilo. Seus descendentes foram responsáveis por formar uma das civilizações mais notáveis da história, o Egito Antigo. A cultura egípcia teve um impacto duradouro não apenas em sua região, mas também em interações com outras civilizações ao longo do tempo. Por outro lado, Futi é associado a certas regiões africanas, mas a identificação exata é menos clara. Alguns estudiosos sugerem que Futi pode estar relacionado aos povos da região do Chifre da África. No entanto, as referências bíblicas sobre Futi são menos detalhadas em comparação com outras linhagens. Seu filho Canaã, embora frequentemente mencionado na Bíblia, não é considerado ancestral dos povos africanos, mas sim dos cananeus, que habitavam a região do Oriente Médio. Esta é uma distinção importante para evitar equívocos ao abordar a genealogia e evitar generalizações indevidas sobre os povos africanos. Um relato importante sobre Canaã está registrado no livro de Gênesis, capítulo 9, versículos 20 a 27. A narrativa começa com Noé, que após o dilúvio plantou uma vinha e, ao beber do vinho, ficou embriagado e se despiu dentro de sua tenda. Cam, seu filho, viu a nudez de Noé e contou-a aos seus irmãos, Sem e Jafé, que estavam fora da tenda. Ao contrário de Cam, Sem e Jafé decidiram respeitar a dignidade de seu pai.
Sendo assim, tomaram uma capa, puseram-na sobre os ombros de ambos e, andando de costas, com seus rostos voltados para o outro lado para não vê-lo, cobriram a nudez do pai. Na manhã seguinte, quando acordou da embriaguez, Noé tomou conhecimento do acontecido e, enfurecido, pronunciou uma maldição a Canaã, seu neto, filho de Cam. Maldito seja Canaã, que ele seja o mais inferior dos escravos de seus irmãos. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, que Canaã seja seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite Jafé nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja escravo. Aqui vale fazer algumas ressalvas importantes. Primeiro, é crucial enfatizarmos que a maldição não foi dirigida a Cam, pai de Canaã, e sim a Canaã, o neto de Noé. O segundo ponto é que a essa altura do vídeo eu já mereço o seu like e inscrição no canal. Isso vai nos motivar a trazer mais conteúdo de qualidade. O terceiro ponto e mais importante é que a maldição de Canaã é frequentemente mal interpretada e erroneamente associada aos povos africanos. Vale ressaltar que Noé pronunciou uma maldição sobre Canaã, dizendo que ele seria servo de seus irmãos. Essa maldição específica foi dirigida a Canaã, não a todos os povos africanos. Canaã era descendente de Cam, mas a maldição não se estendeu a todos os descendentes de Cam, muito menos a todos os povos africanos. Essa interpretação errada levou a equívocos históricos, como a justificação da escravidão com base em falsas alegações de maldição divina. É essencial desmistificar essa interpretação distorcida, reconhecendo que a maldição de Canaã foi uma punição específica para ele, não uma sentença sobre toda uma região ou continente. A Bíblia não apoia a ideia de que a maldição de Canaã justifica tratamento discriminatório ou a inferioridade de qualquer grupo étnico. A interpretação correta deve ser baseada na compreensão do contexto cultural e histórico da narrativa bíblica, evitando generalizações injustas sobre povos africanos ou qualquer outro grupo étnico. Finalmente temos Cuxi, o filho primogênito de Cam e neto de Noé. Cuxi é frequentemente associado à Etiópia e ao Sudão. Seus descendentes são considerados ancestrais dos povos que habitavam essas regiões, incluindo os etíopes e os núbios. Essa linhagem também é vinculada aos antigos reinos da Núbia, conhecidos por suas realizações culturais e históricas. O nome Cuxi, por sua vez, tem sido relacionado à ideia de pele negra ou povo negro. O significado do nome pode indicar características físicas distintas, incluindo o tom de pele retinto, que é frequentemente associado aos povos africanos. Cuxi também é conhecido por ter gerado Nimrod. O capítulo 10 de Gênesis ressalta: Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote e Ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. A cidade de Babel, em particular, tornou-se um centro significativo na história bíblica. O livro de Gênesis relata que o povo liderado por Nimrod decidiu construir uma torre que atingisse os céus, conhecida como a Torre de Babel. Essa empreitada ambiciosa foi interpretada como uma tentativa de desafiar a autoridade divina. Sendo assim, Deus intervém confundindo a língua de todos os habitantes da cidade, resultando na paralisação da construção, dispersão das pessoas pelo mundo e na multiplicidade de línguas faladas. Nós temos um vídeo no canal que conta toda a história da Torre de Babel de forma detalhada. Vocês podem estar assistindo depois. Continuando, esses significados dos nomes dos filhos de Cam fornecem uma base para interpretações sobre as características físicas dos povos associados a essas linhagens bíblicas. No entanto,
É crucial abordar essas interpretações com sensibilidade e evitar generalizações, reconhecendo que as características físicas são diversas e não podem ser simplificadas apenas com base nos nomes. A Bíblia não fornece informações específicas sobre a idade exata que Cam, filho de Noé, teria vivido. A longevidade dos personagens bíblicos, incluindo Cam, é frequentemente mencionada nas genealogias, mas em muitos casos não é dado um número exato de anos de vida. A narrativa bíblica destaca que Cam foi um dos filhos de Noé e, portanto, teria nascido antes do dilúvio. Uma das explicações para essa longevidade está associada à condição pré-diluviana. Antes do dilúvio, a narrativa bíblica sugere que as condições ambientais eram diferentes e as pessoas gozavam de uma vida mais longa. Essa longevidade é particularmente evidente nas genealogias apresentadas no livro de Gênesis. Estima-se que tanto Cam como Sem puderam ver sua quinta ou sexta geração, chegando a viver aproximadamente 600 anos cada um. Diversas teorias e lendas circulam em torno do local de sepultamento de Cam, filho de Noé, e essas narrativas variam em diferentes tradições e culturas ao longo do tempo. É importante ressaltar que essas histórias carecem de base sólida em evidências históricas ou arqueológicas. Em algumas tradições, especula-se que Cam tenha sido enterrado na região da África, mais especificamente no Sudão ou na Etiópia. Essa ideia muitas vezes está relacionada à associação de Cam a povos africanos na Bíblia. A riqueza mitológica e histórica dessas regiões também contribui para a especulação sobre o local de seu sepultamento. Outra teoria propõe que Cam foi enterrado no Egito. Essa sugestão pode estar ligada à conexão histórica entre o Egito e os povos africanos, bem como às tradições funerárias elaboradas do Egito Antigo. Muitas figuras mitológicas e históricas têm sido associadas a túmulos no contexto dessa antiga civilização. O livro de Jubileus revela detalhes íntimos da vida de Cam e sua forte reprovação diante das escolhas de seu filho mais novo, Canaã. Este, audaciosamente, decidira estabelecer-se nas terras de Sem, que viriam a se tornar Israel. Cam, acompanhado por seus filhos, não hesitou em repreender Canaã por sua decisão imprudente. A desaprovação era profunda, pois Cam, Miseão e Cusi instruíram Canaã a deixar aquelas terras e dirigir-se à região designada para a descendência de Cam, a misteriosa África. Entretanto, desafiando a vontade de seu pai e ignorando as instruções dadas, Canaã persistiu em habitar aquelas terras. Essa desobediência lançou uma sombra sobre as relações familiares, criando uma narrativa marcada por tensões e decisões que moldariam o destino das terras entre os descendentes de Noé. Outro detalhe curioso trazido no livro de Jubileus é que Cam foi responsável pela fundação da primeira cidade após o dilúvio, batizada como Nael. Essa cidade, cujo nome reverenciava a esposa de Cam, refletia uma tentativa de estabelecer a civilização em meio às ruínas deixadas pelo dilúvio.